Ai, ai, vamos lá. Tá aparecendo aí para vocês? Ok. Então, vamos começar, né? Nós estamos aqui às 18 horas. Meu nome é Renata Jardim, eu sou professora aqui do campus de Lagarto e eu faço parte desse NUTESC aí, que é o Núcleo Transdisciplinar de Estudos em Saúde Coletiva, aqui da UFES Lagarto. Esse evento que a gente está realizando agora, ele tem o título de Ciência em Debate, Conversa sobre Produção Científica, e ele conta com a participação de duas professoras aqui muito especiais que eu vou apresentar daqui a pouco, tá bom? O NUTESC, esse núcleo de pesquisa aqui em saúde pública e saúde coletiva, ele foi criado em 2015. A líder do nosso grupo é a professora Márcia Schott, que está aí de camisa verde, agora já com o nome aí bonitinha, Márcia Schott. E esse núcleo, ele procura fazer uma interface entre as ciências da saúde, as ciências humanas e sociais. É um desafio, né? Mas quando a gente fala de saúde pública, tem que passar por essas áreas. E a gente tem como membros aqui os professores a Ana Lúcia Calil, a Eunice Almeida, a professora Márcia, a Marta Moraes, a Rafaela, que está aqui conosco hoje, eu e a professora Rosângela de Oliveira Machado. Os estudantes que fazem parte do NUTESC são Alan Santos, Gerlen Ferreira, Lucas de Andrade, Luiz Eduardo, são os nossos apoiadores aí. A gente já teve algumas mudanças na equipe, né? Entraram pessoas, saíram pessoas. Atualmente nós estamos com essa configuração aqui. O projeto de extensão, ele entrou mais um aluno, ele não faz parte do TESC, mas que é o André, tá? Que está conosco também. A gente agradece aí o esforço desses meninos, porque ainda bem que eles são jovens e entendem mais a tecnologia do que a gente, porque se dependesse só da gente, a gente não ia conseguir estar fazendo esse evento aqui online, né? E é bom que já é um teste aí para as nossas aulas no ensino remoto também, né? Esse outro desafio aí nas nossas mãos, que é coletivo. Então, aqui o título é o projeto de extensão, né? Ciência em Debate, conversa sobre pesquisa científica, eu tinha falado de produção científica, pesquisa científica, e esse projeto ele vem em cima dessa emergência realmente em saúde pública que a gente está vivenciando, a pandemia do Covid. Isso traz interesse, né, sobre temas científicos. E nós pensamos realmente, a gente ficou trabalhando tanto aí durante essa pandemia e falou, vamos sistematizar e partilhar um pouco com os discentes e tentar contribuir, né, para refletir sobre a pesquisa, sobre a ética, sobre a fundamentação científica, especialmente da produção científica aqui em Lagarto. Então, esse evento hoje nosso, ele tem 1 hora, nós vamos estar aqui controlando o tempo, então até peço para as professoras aí, dar uma olhada no chat, a gente vai fazer assim, quando estiver faltando 5 minutinhos, os moderadores vão enviar no chat de vocês 5 minutos no chat pessoal, tá? Se acontecer de vocês passarem um pouquinho, a gente vai deixar, mas aí de repente eu vou ter que falar, olha, então encerra para a gente passar para o ponto seguinte. Então, de 18, eu vou tentar aqui acabar antes de 18h10, tá? Depois a gente vai para a professora Adriana Carvalho, continuamos com a professora Raquel Simões. Vocês que estão participando conosco, sejam muito bem-vindos, viu? Porque a gente está aqui por causa de vocês. Se fosse só as professoras, não adiantava, né? Então, sejam muito bem-vindos, convidem outros, marquem aí, vão convidando. O objetivo realmente é a gente partilhar desse conhecimento aqui. E a gente vai ter um sorteio de 2 livros, viu, para os participantes, está lá no Instagram aí as regras, e esse livro, ele é aqui de Lagarto, né, ele fala sobre a questão da pesquisa, do ensino, da extensão aqui em Lagarto, através da prática de ensino na comunidade, então vai contribuir com vocês aí na saúde pública também. Então, a gente encerra às 19 horas, e eu passo a palavra, então, para a nossa professora, Adriana Carvalho, atual diretora-geral do Campus de Lagarto desde 2017. Ela já passou ali pelo Núcleo de Farmácia de Lagarto, né, pelo DNDE também, da farmácia.
Ela é farmacêutica, mestre e doutora em farmacologia pela Universidade Federal do Ceará e professora do departamento também. Então, é com você, querida. Eu vou parar de partilhar aqui para você falar conosco. Muito obrigada, Adriana. Então, boa noite a todas e a todos aqui presentes. E realmente, professora Renata, se não fosse esses meninos, eu não sei o que seria da gente com essa tecnologia, porque eu estou vendo aqui que está sendo transmitido pelo Instagram, né, na live. E eu vou dizer, eu não sei nem como é que eles fizeram isso, eu não sei como é que faz. Então, vocês estão de parabéns, porque realmente até torna mais acessível ao pessoal que está querendo assistir. Às vezes só dá para assistir pelo celular, e nem sempre você, às vezes você até consegue entrar pelo Zoom, pelo celular. Mas o Instagram, às vezes, torna-se mais prático. E a divulgação no Instagram, eu tenho percebido que tem sido mais eficaz do que o próprio e-mail, porque Instagram, você vai lá mexer rapidinho e consegue ter o acesso à informação, ao marketing, a o que está acontecendo. E no e-mail não, a gente acaba tendo os horários fixos para ver o e-mail, né? Então, realmente, estão de parabéns a todo mundo no núcleo, aos alunos, às professoras. Eu estou vendo que tem 25 participantes aqui do Zoom. Então, parabéns, viu, gente? Então, quando a professora Renata me fez o convite, né, para participar dessa discussão, eu vou fazer em forma de bate-papo, certo? Para poder ficar mais descontraído, para até também estimular essa garotada. Eu pensei no seguinte, eu pensei tanto na minha própria trajetória, mas também pelo que eu tenho aprendido, que eu venho aprendendo com os alunos, principalmente do campus de Lagarto. Então, quando a gente vai pensar em pesquisa, quando a gente vai pensar em fazer uma pesquisa com publicação, a gente tem que pensar, gente, principalmente no que faz brilhar os nossos olhos. Vocês já perceberam essas pessoas que vão falar do seu projeto, vão falar de algo que goste muito, o olho brilha? Então, é isso que vocês têm que ter. Porque o passo inicial é esse. Não adianta eu querer fazer uma pesquisa de ponta, uma pesquisa que vai gerar patente, vai gerar artigos qualis A1, se o meu olho não brilhar. Porque a pesquisa, ela precisa que a gente é, mergulhe nela. A gente vai ter que pegar aquele tema, vai ter que realmente torcer todos o, tudo aquilo que vai acontecendo, todos os viés e todas as intercorrências, porque para os alunos que estão iniciando agora, os que já têm até alguma experiência, falem a verdade, aparece tanto obstáculo, tanto plano A, tem o plano A e vem o plano B, vem o plano C, o plano Z. Eu lembro que no meu mestrado eu tinha o plano A, o B, o C e o D, porque vai e dá alguma coisa errada, tudo pode acontecer. A gente tem percebido nas pós-graduações esse ano que muitos alunos tiveram que mudar o seu projeto de pesquisa por conta da pandemia. E, ao mesmo tempo, nós percebemos uma virada, uma reviravolta daqueles alunos que ainda não tinham entrado em contato com a pesquisa, com a extensão, e conseguiram olhar para a pandemia da Covid-19 como um estímulo para fazer algo diferente. Que aí a gente vê no projeto EPSEGIP, por exemplo, que o pessoal está fazendo todo o levantamento epidemiológico da prevalência da Covid aqui no estado. E isso foi agregando várias áreas do saber, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, principalmente nós que estamos aqui no campus de Lagarto, é o que faz brilhar meus olhos. Qual é o assunto que eu realmente, qual é a linha, qual é o tema que realmente vai dar aquelas borboletas no estômago. Porque é a partir daí que a gente vai sentir que a gente, de fato, está no caminho certo. E a partir daí, eu descobri o que eu gosto, qual o tema, por exemplo, na saúde coletiva, na saúde pública, na saúde coletiva, a gente pode trabalhar em várias áreas. Mas digamos que eu, Adriana, tenho uma aptidão ou eu tenha um olhar mais carinhoso, mais interessante na saúde mental. Então, qual é o próximo passo? É ver qual a demanda da onde eu estou inserida, porque não adianta nada eu querer
fazer uma pesquisa que saia da minha mente para fora. Eu tenho que ver que a comunidade está pedindo, o que está mais, o que está precisando ser pesquisado. Por exemplo, se eu pegar novamente o exemplo da saúde mental, nesse período desde março até agora, outubro, se a gente parar para pensar, é o confinamento. Um, um exemplo. Como será que estava a saúde mental da nossa comunidade antes da pandemia, durante a pandemia e como ficará pós-pandemia? Então, quando a gente vai pensar em pesquisar algo, em ver algo, além de brilhar os nossos olhos, temos que pensar também o que a comunidade está pedindo. E quando a gente fala no NUTESC, que é um núcleo que tem isso bastante forte, é onde a gente mais tem que ser chamado a atenção. E a partir daí, a gente tem que pensar que é extremamente importante, eu acho que a Raquel vai poder até falar melhor, é o quê? Como fazer uma pesquisa que seja publicável. Porque não adianta eu acreditar, infelizmente, e felizmente, né, porque a partir das metodologias, é a partir do crivo das revistas científicas e da comunidade científica, é que nós podemos, de fato, comprovar cientificamente uma teoria ou uma hipótese. Mas eu tenho que ver o que está sendo publicado, como está sendo publicado e qual é o peso daquele trabalho que eu quero desenvolver. Eu pegando esse exemplo que eu dei da saúde mental, digamos que eu queira observar como estava a minha comunidade antes da pandemia, durante a pandemia e depois pós a pandemia. Eu preciso ter uma metodologia científica aí em cima. E eu preciso ver também quais variáveis eu posso ir trabalhando, fatores sociais, econômicos, fatores familiares, religiosos, fatores de idade, sexos, enfim. Eu posso estar trabalhando com várias variáveis e eu vou conseguindo ter essa aprendizagem à medida que eu for estudando. O que as pessoas estão avaliando? O que as pessoas estão pesquisando? Eu sempre oriento a meus alunos, a maioria não gosta, não. Isso se não for todos, porque ainda não vi um aluno meu, pelo menos meu, que gostasse. É fazer um referencial, aliás, uma revisão bibliográfica, uma revisão mesmo. Ninguém, gente incrível, por como vocês não gostam. Mas todos os alunos que fizeram na base do vá ou vá relatam a mesma coisa. O como eles mudaram a forma que eles viam aquele projeto depois de realizada a revisão. Porque a partir da revisão, a gente coloca crivos, né, para realizar uma revisão, por exemplo, uma revisão sistemática. E eu posso seguir o prisma, enfim, a depender da metodologia escolhida pelo orientador, pelo grupo de pesquisa. Eu tenho uma metodologia até para fazer uma revisão sistemática. Então, à medida que eu vou pesquisando aquele tema, do que foi publicado, do que está sendo publicado, eu vou já saber o que já foi estudado, eu já vou aprender quais as fragilidades dos estudos, eu vou já aprender qual a melhor metodologia científica para utilizar. Porque a gente sempre cai, não é cair no erro, na verdade a gente se acostuma, né? A gente se acomoda a sempre estar utilizando as mesmas metodologias. Só que à medida que a gente vai pesquisando e vai, inclusive, fazendo o nosso network, conhecendo e conversando com outras pessoas no meio científico, a gente pode somar conhecimentos e unindo outras metodologias. Eu vou dar um exemplo dentro da saúde mental, novamente, que é a área que eu gosto também. Eu fiz um TCC de uma aluna minha, TCC não, foi iniciação científica. Nós decidimos avaliar o índice de ideação suicida dos alunos do campus de Lagarto. E depois nós focamos nos alunos do curso de medicina, porque a aluna era do curso de medicina. Mas o meu propósito é avaliar de todos os cursos, né? Dando preferência depois farmácia, que é o meu curso. Aí vem os demais, né? Enfermagem, físio, tudo. E só que aí uma professora lá do campus de Aracaju veio e falou: Adriana, por que que você não cruza com esse instrumento que eu tenho avaliativo para que avalia síndrome de burnout
e ver se não tem uma relação, uma correlação. Então, a gente acaba, a partir dessa revisão e de conversar com nossos pares, a gente começa a aprender também outros olhares, outras variáveis para estar trabalhando. Então, por isso, menino, pupilos e pupilas, quando o orientador ou a orientadora de vocês pedirem para fazer a revisão, façam, mas façam com alegria, façam sabendo que vai fazer a diferença no projeto de vocês. E outra coisa que é extremamente importante, que eu já adiantei, para a gente fazer uma boa pesquisa, para conseguir uma boa publicação, é façam parcerias. O pesquisador, ele tem a péssima mania de ser muito umbilical. Eu nunca vi um tipo, uma espécie, falando bem brincando, né? Uma espécie para ser tão umbilical quanto o pesquisador. E isso quando esse pensamento umbilical não transborda até as estruturas físicas da universidade. Meu laboratório, né? O laboratório da fulana, laboratório desse crânio, e não é o laboratório da Universidade Federal de Sergipe. Nós estamos professores e amanhã, quando nós nos aposentarmos, né, com fé em Deus, a gente vai se aposentar, vai ser um outro professor que vai assumir. É a mesma coisa, só que é difícil. É muito difícil, a gente também tem que ter um pouquinho de empatia, né? Principalmente para os pesquisadores mais tradicionais e mais antigos. No Campus do Lagarto, nós temos ainda essa vantagem de que a gente é tudo novo e também o campus é novo. Então, a gente tem, e a gente está com esse pensamento, tentando pelo menos, de que os espaços de fato sejam multi. E mesmo com muita dificuldade, a gente está conseguindo, né? Tanto que a gente fala laboratório mofo. A gente não fala laboratório de fulana, né? O laboratório de habilidades. A gente não fala o laboratório de fulana. Percebam, o módulo onde está sendo feita a testagem da COVID. A gente não fala o laboratório do professor Cicrano, apesar de que tem um professor, 2 ou 3 coordenando à frente. Mas só o fato da gente não estar citando o nome já é um avanço. Mas ainda tem muito chão para a gente estar lutando, viu? Muito, muito chão. Então, o pesquisador, ele precisa tirar esse pensamento umbilical, porque parece que a gente eu não sei o que acontece, mas a gente tem, tipo, a pesquisa é minha, a substância é minha, só eu vou trabalhar com, por exemplo, ideação suicida, é só eu. Minha gente, a gente tem que ampliar e compartilhar. Fulano, eu estou trabalhando com isso. Vamos trabalhar juntos. Porque a visão da pessoa, gente, de uma outra pessoa, só vai somar. Que foi o que aconteceu nesse projeto dessa minha aluna de iniciação científica. Eu só iria avaliar só a ideação suicida. Veio uma professora que incluiu também avaliarmos a prevalência de síndrome de burnout nos alunos e dos transtornos mentais comuns. E nós observamos ter relação, né? Aqueles alunos que mais se sentiam sobrecarregados, né, com uma taxa de positivo maior de burnout, foram mais positivos para o instrumento que eu utilizo para averiguar ideações suicida. E foi uma novidade para essa professora também lá de Aracaju, que ela não tinha trabalhado ainda com a ideação e ela pôde também avaliar os alunos dela lá de Aracaju. E a gente encontrou resultados fantásticos. Então, e ainda mais no núcleo como no TESC, não tem como a gente trabalhar sozinho, né? A gente tem que estar trabalhando em parceria, a gente tem que estar trabalhando, tentando, e não é fácil, não se cobrem tanto, certo? Não é fácil sem esse pensamento tão umbilical. E, por último, né, uma dica que eu gostaria de passar mesmo é sobre pesquisar revistas que valham a pena. Então, quando a gente pensa em pesquisa, muitas vezes isso é uma falha que eu observo com os próprios, alguns alunos, né, muitos alunos, que eles trabalham que só, dão gás, suam, escrevem o resultado, discutem, tá lá a pesquisa feita, encerrada, defende lá no evento de iniciação científica, apresenta um resumo, defende o TCC,
mas na hora de publicar, somem, né? Tomadoril, né? Tomodoril. Tomodoril, a dor sumiu, né? Da época de vocês, não, é da minha. Então, gente, a publicação é essencial para vocês. Seja vocês querendo seguir a carreira acadêmica ou não. Por quê? Porque você, vai estar lá o fruto do trabalho de vocês, quiçá sendo citado por outros pesquisadores. E nessa dica, eu sempre dou a orientação de estar pesquisando uma revista que valha a pena. Gente, não se diminuam, não. A nossa pesquisa tem valor, a nossa pesquisa tem importância. Eu percebo, principalmente nos nossos meninos de lagarto, eu acho que por a gente ser muito novo, por a gente ainda estar se estruturando, sempre vão procurando e tentando sobre as revistas mais com quales mais baixo. Tentem numa revista melhor primeiro. Vai que consegue. E realmente a professora Márcia, ela veio com as dificuldades atuais para publicar. Gente, está muito difícil publicar mesmo, atualmente, em todas as áreas. E eu acho que Raquel até tem uma visão melhor do que eu, porque ela lida com a universidade como um todo. Mas em Lagarto e também no meu grupo de pesquisa, está suado a gente conseguir publicar, porque as revistas têm exigido mais. Por isso que é importante fazer uma boa revisão sistemática e conhecer as revistas. Porque a partir dessa revisão e do conhecimento das revistas, a gente vai saber o que elas estão exigindo. E a partir do network também. Eu vou dar um exemplo na minha área. Beleza, André? Na minha área, ele já avisou que falta 5 minutos, porque se deixar, olha, o professor gosta de falar, viu? E eu gosto de falar, já vi, ainda é um assunto que a gente gosta, né? Então, quando a gente já conhece a nossa revista, ou a nossa revista, né? Já estou me achando aqui, né? Quando a gente já conhece a revista, que a gente tem interesse maior em publicar, e o que a comunidade científica está produzindo, facilita o nosso crivo com a nossa própria pesquisa. Isso, gente, economiza tempo, economiza muita coisa. Eu gosto de dar exemplo, o exemplo de uma aluna minha do mestrado. Cabeçuda ela, mas defendeu bem, cabeçuda. A gente estava testando um extrato de uma planta. Só que na área que a gente trabalha, na oncologia, extrato não é fácil de publicar, porque as revistas querem o quê? Frações, substâncias puras, extratos não querem mais. Querem realmente uma pesquisa que vai afinalando, um estudo mais bioguiado, que vai da planta, de fato, ao medicamento. E eu tinha falado para ela, se a gente só fizer o extrato, você pode até conseguir defender, mas do que adianta? Não vai ser um trabalho. Faça logo do extrato da fração e a gente tenta adquirir os marcadores, porque senão não vai conseguir publicar. Só que ela, cabeçuda, teimosa, nananana, não fez. O que aconteceu? A pesquisa pediu para a gente repetir tudo usando um marcador biológico. Aí o que eu falei? Vai de novo. Vai de novo. Bem feito. Eu também falei, só defende depois que terminar a parte experimental. Porque eu sabia que depois ela ia assumir a pobre. Ela entrou em desespero, mas foi uma aprendizagem, né? Foi com lágrimas, né? Mas aprendeu. Hoje ela agradece, porque está lá o paper. E pense no orgulho que ela tem do artigo dela. Gente, aí dá um medinho mesmo. Tayane falou, dá uma insegurança. Gente, dá uma insegurança, dá um medo. É chato pra caramba você estar formatando para essas revistas. Aí vem os referis, que só Jesus na causa, e olhe lá. E colocar naquelas ordens, meu Deus, aí tem umas revistas que querem Vancouver, tem outras que querem. Ah, não, minha gente, por que que não padroniza todo mundo, usa só um tipo de citação e acabou para todo mundo? Tem negócio de democracia, não. Vamos botar o absolutismo, né? Podia todo mundo seguir as mesmas. É, As regras, né? as mesmas regras, as mesmas formatações. Mas não, a formatação tem que ser diferente. Então, além da gente receber o não, de ter, né, ou a rejeição, a gente tem que reformatar tudo de novo. Mas, meninos, bate o medo, a insegurança, vai com medo. Vai com insegurança porque vale a pena.
Pergunte para qualquer aluno que conseguiu fazer sua primeira publicação. Até hoje eu penso, eu lembro do meu primeiro paper. Eu fui mostrar para a manhã. Mãe achou a coisa mais linda do mundo inteiro. Não entendeu nada, mas achou a coisa mais linda e mostrou para as amigas. Se tivesse WhatsApp, botava no grupo do WhatsApp. Meu bebê, que é como ela me chama, meu bebê tem um artigo em inglês ainda, porque manhã, né? Em inglês, olha, a pobre. Então, meninos, pupilos e pupilas, deu insegurança, bateu o medo, vai com medo, vai com insegurança. Agora vai com o nosso crivo. Pesquisem, façam um review bem feito, que aí vai dar mais segurança. E se joguem, certo? Então, lembre, brilhar o olho, fazer um network, fazer uma boa revisão, fazer parcerias, nada do pensamento umbilical. E quando vir, não se julgue, não. Respire fundo. Eu sou imperfeito, eu estou aprendendo. Acabou, né? Já estou encerrando. Vou conseguir. E o mais importante, gente, divirtam-se. Porque é gostoso fazer pesquisa, gente. A gente sofre, a gente chora, mas é gostoso demais. Obrigada pelo convite, certo, Renata? A todas as professoras, todos os pupilos que estão assistindo aqui. E isso mesmo, Renata. E passo para vocês agora, darem continuidade. Obrigada, Adriana. A gente vai deixar um tempinho para no final, tá? Para participação, assim, quem quiser falar, perguntar. E eu vou passar agora a palavra para a professora Raquel. Ela é a nossa coordenadora da COPES, né? Da Pós-Grap. Ela é graduada em nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em ciência de alimentos pela Universidade de São Paulo, doutora em ciência dos alimentos pela Universidade também de São Paulo. E também é professora, né, da UFES e coordenadora do Laboratório de Estudos em Nutrição e Exercício. Com você, querida, muito obrigada pela participação. O microfone está mudo, meu bem. Clique aí no... Isso. Agora foi. Eu que agradeço, Renata, o convite. Eu vou utilizar aqui uma ajuda aqui com os slides, viu? Compartilhar aqui com vocês. Aqui. Deixa eu ver se... Pronto, agora tá tela cheia, bom. né? Tá. Bom, agradecer, Renata, ao Nutesc, né, pelo convite, da participação nesse evento de vocês, nesse primeiro dia. Estou me situando, fazendo minhas anotações aqui na medida que eu fui entendendo um pouquinho mais sobre o evento. Foi um pouco corrido aí para preparar algumas informações, né, que Renata solicitou. Raquel, fala um pouco sobre o que está a pesquisa da UFES e, se possível, alguma coisa de lagarto, né, dar um panorama no que vem sendo desenvolvido aqui. Foi um desafio grande, né? Infelizmente, a gente não tem todas as nossas produções científicas separadas por campi, né? E a gente tem sempre os dados totais. E ainda assim são dados que ainda não são sistematizados todos por nós, né? Existem algumas plataformas que são utilizadas que nos permitem captar algumas informações. Eu já jogo aí o desafio para a Adriana e também para o grupo todo, né? De quem sabe não fazer um grande levantamento do campo, né? Entender o que é a produção científica de lagarto. Eu trouxe aqui para vocês hoje um pouco do que eu mexo e o que eu tenho mais acesso, digamos assim, que é a iniciação científica, né? Então, eu fico até feliz de saber que muitos dos alunos que estão assistindo hoje aqui da iniciação, né, são os estudantes. Então, eu vou falar um pouco também desses dados. Para os docentes não deixa de ser importante também. Tá? Bom, então, agradeço, Renata. Serei breve, com certeza. São algumas informações que eu consegui juntar sobre a UFES e sobre lagarto, e você vai me dando aí o time, né? Acredito que não passarei do tempo.
bom? Bom, no final do ano passado, ocorreu o segundo fórum de pós-graduação, onde o professor Gladstone apresentou os dados institucionais. O professor Gladstone também é da Pós-Graf, né? No entanto, ele coordena a pós-graduação da universidade. E para esse evento, ele fez um levantamento dos dados que estavam disponíveis pela essa plataforma Clarivate Analytics, que faz uma sistematização de toda a produção nacional, né? Então, nesse evento, eu vou usar aqui alguns dos slides do Gladstone, com a sua permissão, conversei com ele me repassou essas informações, a gente discutiu um pouco, e eu vou trazer um pouco de quais foram as informações, que é a mais atualizada que a gente tem. Vocês percebam aí nesse primeiro slide, que está do ano de 2014 a 2019. Né? Para vocês terem noção, ele fez esse levantamento em novembro de 2019, e ainda eram dados incompletos. Então, se a gente puxar hoje, 2020, ainda é referente a 3 meses antes. Então, o ideal é a gente fazer sempre quando finaliza o ano, que a gente tem um quantitativo mais exato, né? Mas vamos lá. Então, essa plataforma, ela traz algumas métricas da pesquisa da universidade que são interessantes e nos dá um norte de como está a universidade, quais áreas que a universidade mais tem destaque na sua produção científica, né? Então, a gente teve uma produção aqui de 4.182 artigos, envolvendo isso da Universidade Federal de Sergipe, tá? Específica da UFES, 4.260 autores, né? O índice de impacto da universidade, o fator de impacto dele é de 1,43 de citação, né? Citados por 28.509, teve citações dos trabalhos que foram publicados, uma média de 6,8 citações por publicação. Esse índice H gerado de 38 dentro do ranking que é dado por essa plataforma, que eu vou mostrar para vocês. O que é que seria esses 4.172? São o número de publicações por autores da universidade. Então, quando a gente vê ao longo dos anos, né, de 2014 até 2019, a gente percebe esse crescimento até 2018, com uma possível leve... a gente diz assim que os dados estão incompletos, né, o de 2019, mas, querendo ou não, é de novembro de 2019. Então, essa redução no quantitativo de publicação já pode ser um reflexo das restrições orçamentárias da pesquisa que ocorreu nesses últimos anos e que, evidentemente, limita o produto final por consequência, né? Mas a gente percebe aqui, esse 2015, 2016, 2017, 2018, uma curva ascendente, né, nítida, o que nos traz uma grande preocupação do que a gente não sabe o que é que vai acontecer daqui para frente. A gente não vai deixar de ser exigido, né? Mas as situações orçamentárias podem ser sinalizando esse declínio que aconteceu aí em 2019. Número de citações, aí 28.509, são o número de citações que receberam, e a Universidade Federal de Sergipe recebeu, em especial no ano de 2016. A gente sabe que as publicações elas não acontecem no mesmo período, no mesmo ano que termina a pesquisa, né? Muitas vezes 2, 3 anos após finalizar a pesquisa que o produto sai, né? Então, a gente pode entender como sendo esse reflexo aí em 2016, 2017. E foram os trabalhos mais, possivelmente, com maior, quando ele é mais citado, significa que ele teve um alcance maior, um interesse maior por uma rede de pesquisadores no mundo inteiro muito maior. Então, em 2016, isso foi o destaque na nossa universidade. E a média de 6,8, novamente em 2016, né, que é um número médio de citações por publicação, em 2016, novamente, sendo um grande destaque. Aí vem agora o que a gente... entrando mais de uma maneira mais específica, né? Essa plataforma ela também oferece os dados de como essas publicações, né? Onde estão essas publicações da nossa universidade. E o que a gente já percebe aí que... Vocês conseguem ver meu mouse? Sim, né?
A área de medicina, 14,7% das publicações estão concentradas na área de medicina, e na área de agrárias e ciências biológicas, que é esse em verde. Digamos aí que a nossa universidade mostra as grandes áreas produtivas, digamos assim, da nossa universidade, está concentrada na área de medicina e na área de ciências agrárias e ciências biológicas. Porém, quando a gente vê não só apenas a medicina, mas vê farmacologia, toxicologia, farmacêutica, as profissões de saúde, a dentística, outras áreas que estão inseridas no nosso contexto da área de saúde, nós verificamos que é responsável com quase 25% da publicação da universidade, aí voltada para a área de saúde. Isso sem contar essa área que eu estou colocando aqui, que é bioquímica, genética e biologia molecular. Ela tem uma interface não só na saúde, na biológica, ela tem uma interface também nas agrárias, né? Você trabalha também isso, não posso dizer que é saúde, mas a gente sabe que também tem um percentual importante aí nessa área de saúde também. Por isso que eu ouso dizer que em torno de 25% da nossa produção está concentrada aí, né, nessa área dessa grande área saúde. Essa imagem, né, que essa plataforma, ela consegue também fazer uma demonstração qualitativa pelo tamanho, pela coloração, vocês percebam aí em rosa, essa imagem, você tem prevalência aí a rosa meio avermelhado e o verdezinho claro, que é justamente as fortalezas que a UFES tem hoje, dos últimos 5 anos, que é justamente essas áreas que eu falei para vocês aqui, a medicina, farmácia, as profissões da área de saúde, enfermagem, tudo nessa coloração aqui, vocês percebam que está proeminente aqui nessa distribuição qualitativa, como também as ciências agrárias e das ciências biológicas. Então, esse gráfico, eu acho muito interessante, essa figura, que ela mostra claramente no que é que a gente é bom. Né? E aí, quando essa mesma plataforma, a partir das palavras-chave, né, as principais palavras-chave que foram aparecendo desses trabalhos que foram publicados, ele faz um levantamento de quais são as principais palavras citadas nesses estudos que foram pesquisados. E aí, pelo tamanho da letra, mostra a relevância do quanto que apareceu nessas publicações. Então, percebam que saúde, aqui, Adriana, aproveitar que você falou tanto de saúde mental, saúde mental também está como uma das palavras-chave aqui em destaque. O cuidado, álcool, adolescente, pouco aqui também dos trabalhos sobre mulheres, doença, cuidado da saúde. Então, vejam que são as temáticas que são mais abordadas dentro dessas principais publicações que foram ranqueadas aí, nesse grande, digamos assim, essa sopa de letras das publicações que foram geradas. Então, além de mostrar as áreas que nós temos maior potencial de publicação, ele mostra também, dentro dessa área, quais são as temáticas mais abordadas nessas publicações. Esse gráfico, ele aponta do lado esquerdo a produção e do lado direito o impacto da citação. Então, vocês percebam aqui, né, as agrárias, biológica e medicina, um maior quantitativo de produtividade, porém, a medicina tem essa produção de impacto muito maior. E que, na verdade, se a gente for ver o da universidade como um todo, é de 1,43. Só a medicina está em torno de 3,6. O seu impacto de produção, ou seja, de altamente citados, né? Aqui, se vocês forem olhar direitinho, outras áreas, evidentemente, aqui é a farmacologia, toxicologia, também tem
um impacto na produção também alta. Aqui é ciências planetárias da Terra, de outras áreas, né? Puxando aqui mais para a área de saúde, invariavelmente a medicina, na verdade, ela puxa não só a produção da área de saúde, mas também de toda a universidade, né? De 1,43, aqui ela está em torno de 3,6. Bom, consequentemente, esses números nos colocaram nesse ranking que foi divulgado pelo Web of Science como a primeira colocação no prêmio de alto impacto de categoria na área de ciências da saúde no Brasil, ano passado, como foi amplamente divulgado na nossa instituição. Motivo de muito orgulho, vocês sabem disso. Atingimos uma pontuação de 2,68 aqui na área de ciências da saúde, e quando a gente compara com outras universidades, né, que estão aqui ranqueadas, a gente tem a primeira colocação. Na segunda colocação aqui, nós temos a Universidade Federal de Santa Catarina, não é isso? A Universidade Federal de Santa Catarina, a Federal de Pelotas, Federal do Rio Grande do Sul. Então, percebam, na área de ciências da saúde, evidentemente, vocês virem também, no decorrer desse gráfico, ela dá o ranqueamento para as outras áreas também. As ciências biológicas também, a gente percebe que, na média, deixa eu ver essa imagem, ciências biológicas está dentro da média de todas as outras universidades, não está tão longe, né? Exatas e da natureza já estamos um pouco abaixo, você veja que a pontuação das outras universidades são bem maiores. Agrárias, estamos dentro dessa média, perdendo para uma outra universidade, e todas as pesquisas, né, estão nesse ranking final, e nós ficamos com a pontuação de 1,28, o que nos colocou na quarta colocação nacional de todas as áreas, e a primeira na área de ciências da saúde. Então, tanto esse dado foram divulgados em setembro de 2019, né, e isso foi motivo de muito orgulho dentro da universidade, e a divulgação e a valorização da nossa pesquisa, como bem a Adriana falou na sua fala, né? Até peguei aqui. Nossa pesquisa tem valor, né? Acho que foi uma frase que a Adriana falou, até copiei aqui. A nossa pesquisa tem valor. E essa aqui é a maior prova disso, né? A maior prova que temos, sim, um grande valor. É que, às vezes, a gente, santo de casa, não faz milagre, né? A gente precisa ouvir dos outros para poder reconhecer. Essas métricas são importantes e que elas sirvam também de estímulo, não só para os docentes, mas para os discentes também, né? De se envolver, de se dedicar dentro da pesquisa, para que esse ranking seja não só na área de saúde, mas também de outras áreas, e que a universidade esteja sempre crescendo nessas métricas e, evidentemente, mostrando o que nós temos de bom também no cenário nacional. Bom, na Ciências da Saúde, ela faz também uma análise sobre os temas, né, dentro da Ciência da Saúde, quais são os temas mais citados, ou dentro das sub-áreas, digamos assim, daquela área de medicina, as sub-áreas que aparecem em maior destaque, né? E ela bota aqui as métricas, né? A gente tem aqui a medicina de uma maneira geral, deixa eu ver uma outra aqui, fisiologia, saúde pública, aqui que eu queria mostrar. Saúde pública com 7,8%, quer dizer, com a contribuição dentro dessa área de medicina, uma contribuição importante na produção da nossa universidade. Bom, e aí eu trouxe um pouco do que os dados que a gente tem hoje do Campos de Lagarto. Eu fiz um levantamento dos últimos 5 anos, né? 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Aqui em azul tem o número de projetos de iniciação científica do campus de São Cristóvão. A gente sabe que é um campus já consolidado e de todas as áreas se concentram ali. Aí eu fiz uma comparação, mas não com o objetivo de comparar, mas só para a gente ter
não, um objetivo não de comparar, o objetivo era de comparar, mas não de concorrer um com o outro, digamos assim. Mas o que são os pares, digamos, né? O campus de Aracaju, que concentra a área de saúde também, e o campus de Lagarto, que se concentra a áreas de saúde também. Eu procurei, mas não tive tempo de buscar esses dados, aí eu acho que seria interessante fazer uma comparação no quantitativo total de docentes que tem em cada campo, para a gente poder até fazer uma análise mais precisa, né? Mas uma análise dos números brutos já permite dizer fazer algumas conjecturas aqui. Em amarelo, eu peguei só o CCBS, não deixa de ser dentro do campus de São Cristóvão, né? Os cursos, né, e os departamentos da área de saúde e de biológica. Novamente, se distancia, você vai ver ao longo das informações que ele tem um quantitativo maior, até porque pegam outros cursos que não é só da saúde, né? E departamentos também que se inserem aí. Muito bem. E aí, nessa primeira análise, a gente já vê de cara que o campus de Lagarto e Aracaju são muito semelhantes nos seus quantitativos de submissões de projetos de iniciação científica, o que eu acho um resultado extremamente satisfatório para o campus de Lagarto, tendo em vista que a gente sabe que o campus de Aracaju é muito mais antigo do que o campus de Lagarto, né? Tem um histórico de docentes, de departamentos aí muito maior, mas quando você olha para a iniciação científica, que é esse primeiro passo, né, da pesquisa científica dentro da universidade, a gente vê que eles são muito semelhantes e Lagarto, eu digo que um acréscimo, um leve acréscimo nesses quantitativos ainda, quando comparado ao campus de Aracaju. Por exemplo, aqui, quando a gente vê, é porque os números, eu tentei alguns gráficos que ficassem uma visualização melhor, e aí existe uma constância no campus de Lagarto de 82 a 86 projetos por ano nos últimos 5 anos. É o quantitativo de projetos que são submetidos. Lembre-se que tem projeto e planos de trabalho, né? Cada projeto pode até ter 3 planos de trabalho, e cada docente pode ter mais de um projeto, até 2 projetos, né? Então, esse é o quantitativo total de projetos. No campus de Aracaju, varia entre 57 e 93. Ou seja, a gente tem uma oscilação muito maior no campus de Aracaju, enquanto em Lagarto tem uma constância, né? É mantido esse quantitativo ao longo dos anos. Teria que pensar e discutir, ver nesse quantitativo, qual é o proporcional de todos os docentes do campus de Lagarto? Eu não sei dizer, eu não tive tempo de buscar essa informação, mas eu posso disponibilizar esses números, viu, Adriana? Para você brincar depois e fazer aí as análises que sejam mais interessantes. Um acréscimo em 50% a mais, né, de projetos, se a gente for ver a quantidade, é mais do que o do campus de Aracaju. Orientadores, né? Quantos orientadores estão envolvidos nos projetos de iniciação científica? Eu vou botar minha colinha aqui, que permite essa visualização. De novo, eu tinha 82 e 86 projetos, 62 e 66 orientadores envolvidos na iniciação científica. Já no campus de Aracaju, vocês percebam aqui que tem uma oscilação no ano de 2018, em especial, por quase metade do que é encontrado no campus de Lagarto. Depois aumentou para 45, mas ainda assim inferior, tendo Lagarto novamente esse acréscimo nesse quantitativo em relação ao seu, digamos, ao seu par, né? Então, vamos finalizando aí, querida, desculpa. Tá, tô terminando já. Tá. E de bolsas, quanto que é a captação de bolsas dentro do campus de Lagarto em relação aos outros campos, né? Então, novamente, a gente percebe essa manutenção de 32 a 50 bolsas no campo de Lagarto, de 37 a 62 no campo de Aracaju, com um sensível aumento aqui no campus de Lagarto, de 2016 até 2019, tem aparecendo essa curvinha aí ascendente. Tá? E voluntários. Voluntários, eu julguei aqui uma elevação até significativa em relação aos outros, né? Vai de 75 para 105 alunos voluntários. O que me dá essa interpretação de assim, o docente, independente da bolsa, ele quer manter a pesquisa,
e quer manter o projeto, quer manter o aluno envolvido, e esse aluno está topando ficar mesmo sem bolsa nesses projetos. Então, manteve aí, ó, teve 85, teve um decréscimo em 2016, 17, mas depois aumentou, está na ordem de 100 a 105, 103 projetos, alunos voluntários nesses 2 últimos anos. Um outro dado interessante, que aí de 75 a 105, também já não... se a gente pega o número de bolsistas, né, esse de voluntário e bolsistas dos 2 campos são muito semelhantes, porém, considerando que eu tenho muito menos docentes envolvidos na pesquisa no campus de Aracaju do que em Lagarto, e eu tenho o mesmo número de bolsas, pode ser que essa demanda da produção científica do campus precisa aumentar para conseguir ter uma captação de tipo um projeto, uma bolsa, um projeto, uma bolsa. Esse quantitativo está menor no campus de Lagarto em relação aos outros campos. Então, provavelmente seja um indicativo de melhoria na produção científica para conseguir uma captação, que a gente sabe dentro da nossa universidade que a captação de bolsa depende da produção intelectual do docente, em sua maioria. Outro dado interessante que eu puxei foi a participação das mulheres, e a gente vê nitidamente Lagarto como um campo extremamente feminino, né? Dando um banho, e 80% dos docentes do campus são mulheres. E a mesma coisa para as discentes. Eu fiz esse levantamento em cima da iniciação científica, tá? Então, dos docentes que concorrem à iniciação científica, 80% são mulheres, docentes, e em torno de 75% são mulheres também alunas. Isso eu acho que também vale uma reflexão para o campus e trabalhar de forma a reconhecer isso dentro de toda a universidade. A gente sabe que a área de saúde também tem essa demanda maior de mulheres, né? Mas não deixa de ser um nicho aí de pesquisa sobre essa questão de gênero importante da pesquisa científica. Gente, desculpe ter passado aí, foi o que a gente conseguiu fazer de levantamento para trazer um pouco desse panorama para vocês da UFES e de Lagarto. Bom, estou aí à disposição para as dúvidas que surgirem. Ótimo, aqui o Flávio está colocando ótimos dados, foi muito bom, Raquel, você fez milagre no pouco tempo, tadinha, ela viajou, né, ficou corrido, eu até pensei, falei, nossa, às vezes a gente vai ter que adiar, mas graças a Deus ela conseguiu se superar mais uma vez, tenho certeza que você já fez isso vários aí na sua carreira, está sempre correndo, e muito obrigada realmente para a Adriana, pela Raquel. Eu falar feita a Adriana, a gente corre, fica na loucura, mas dá o brilho nos olhos, né, Adriana? Realmente. Dá para ver, né, em vocês esse brilho nos olhos, é o que mantém a gente bem, né, apesar do esforço. Olha só, teve uma pergunta aqui do Luiz Eduardo. Raquel, a seu ver, seria interessante a instituição adotar algum programa para ampliar e fortalecer outras áreas de pesquisa, como as artes e humanidades? Alguma estratégia frente, por exemplo, à exclusão da área de humanidades em alguns editais da CAPES esse ano? Isso é a grande discussão desse ano de 2020, quer dizer, uma das, né? 2020 é uma turbulência de motivo de discussão no nosso meio. Mas esse aí foi uma das, digamos assim, uma puxada de tapete que nós tivemos dentro das universidades, né, da área da pesquisa como um todo, e que não só a UFES, mas muitas instituições bateram e colocamos aí o posicionamento da universidade contra essa retirada da área das humanidades, como no rol, né, elencados lá das áreas prioritárias do CNPq, colocou lá várias áreas e tirou a área de humanidades, depois de uma reação em massa aí de todas as instituições e a FOPROP, que é o Fórum de Pró-Reitores, a SBPC, vários outros se manifestaram contra, a UFES também, nós lançamos uma nota contra esse posicionamento e houve uma retração, não ainda longe de ser o ideal. Esse ano a gente não sofreu tanto quanto
podemos sofrer a partir do próximo ano. Então, estamos em alerta, valorizando. Então, existiu por parte do CNPq uma ideia desse ano, né, 2020, de direcionar as bolsas de iniciação científica para as áreas consideradas prioritárias pelo CNPq, onde tirava completamente, ou digamos assim, substancialmente, a área de humanidades. Então, nós não seguimos isso, porque o nosso edital já tinha sido lançado, nosso compromisso com a instituição já tinha sido estabelecido, não tinha sido feito qualquer tipo de juízo de valor por área, apenas pela qualidade do projeto que o docente enviava e pela produção intelectual dele. Bom, e assim foi feito, e assim é feito o ranqueamento nosso sempre que existiu a iniciação científica. Não sabemos como é que vai ser próximo ano. A gente está matando um leão por vez, porque quando a gente pensa que já resolveu um problema, aí vem outro. Então, não sabemos ainda como será isso aí. A gente não tem como priorizar ainda e definir qualquer coisa priorizando a área de humanidades ou outra área, até porque ela ainda não foi totalmente retirada. Não sei se futuramente haverá essa necessidade ou não. Até porque a ideia da universidade como um todo, como a própria palavra diz, não é valorizar uma área ou outra, mas sim todas. Todas têm que ser e receber o mesmo tratamento e os mesmos incentivos. Agora, se acontecer futuramente e realmente essa área de humanidade seja prejudicada, eu não sei o que vai acontecer, se vai existir uma política interna e se vai ser possível também, né? Também tem isso. Vai ser possível você ter feito uma política interna de, digamos, uma palavra mesmo é essa, né? De salvar uma área que está sendo tão perseguida, digamos assim. Eu acho que depende não só do docente, mas dos discentes também, de botar o pé na porta e não deixar isso aí acontecer. Né? Tudo bem, Raquel. Acho que até pelo quantitativo, né? Eles são mais, né? Estão mais próximos da comunidade, muitas vezes, do que a gente. Então, cada discente, ele traz ali junto a família e tem força junto, né? Uhum. Muito obrigada, viu, queridos? Tem mais alguma pergunta? A gente tem ainda aqui alguns minutinhos. A Márcia está lembrando aqui, dia 9 de novembro vai ser o nosso próximo encontro. Vocês estão todos convidados aí. A gente está aí com o desafio de falar um pouco sobre... Ali parece uma menininha ali atrás. Lourenço. A gente está com o desafio de falar um pouco sobre as eleições, pesquisa nesse momento de eleições. O encontro vai ser, a gente está aí correndo atrás, os meninos fizeram uma busca das publicações sobre pesquisa em relação às eleições na UFES, em Sergipe, né, de professores nossos aqui. A gente vai entrar em contato com eles, ver se a gente consegue fechar esse segundo encontro vai ser antes ali, né, da eleição mesmo. A gente está vendo essa necessidade, então vocês estão convidados também. Tá a lista de presença aí para o certificado, para o sorteio, viu, dos livros. Cliquem aí no link para vocês participarem. Nós vamos estar divulgando também essa live no YouTube, depois no Task, né? Ver se a gente faz alguns videozinhos curtos para postar também no Instagram, porque o objetivo realmente é a gente partilhar essa informação, foi tão importante. Então, assim, eu quero agradecer, superou, viu, queridas? Vocês realmente abrilhantaram muito, os meninos aqui também já colocaram, agradeceram, e muito obrigada, realmente, foi muito bom. A Rafa também, né, da Teótica, ela deu uma saída agora. Nos ajudou bastante, os alunos também que ajudaram aqui do núcleo, e vocês que estão nos assistindo. Tem mais alguma dúvida? Tem mais um minutinho aqui para a gente finalizar. Márcia, quer falar alguma coisa, querida? Tá certo. Obrigada. É o sorteio, vai ser agora? Como que vai ser o sorteio? O sorteio aí, queridos, vocês sortearam já alguém? Quem foi? Eles iam pegar pelos presentes aqui. O link teve um probleminha, o Flávio colocou aqui, trocou o e-mail com fone. Ah, sim. Então, vocês coloquem no link
a informação com vocês de e-mail, viu? Vê se coloca aí junto com o nome, porque para a gente enviar o certificado é bom ter o e-mail, o telefone às vezes não dá. A Luemi colocou, só inverter os campos. Isso, eles já estão vendo aqui. Queridas, muito obrigada. Os livros, quem que ganhou? Alain, Dierlen e André. E vocês conseguiram finalizar o sorteio para o livro? Os 2 livros. Esse livro foi... É ele aí, ó, tá com a Márcia aí. Foi um esforço coletivo aqui da prática de ensino em comunidade, né, de vários departamentos, olhares sobre a formação em saúde. E vamos ver, meninos. E aí, conseguimos para o sorteio? Deixa eu ver aqui no WhatsApp, essas meninas. Bom, se quem ganhou os livros, a gente coloca lá no Instagram, tá bom? A gente coloca lá, para a gente finalizar aqui no horário. Então, muito obrigada, uma boa noite para vocês, valeu mesmo. E Raquel e Adriana, a gente vai fazer um certificado, passar para vocês, é pequenininho, mas é um retorno, viu? Muito obrigada, realmente, de coração, valeu. Tchau, tchau, queridos.